Bora lá, vamos lá. Aí, dormi ali, encontrou um outro caminhão com abacaxi, mais difícil de descarregar. Ajudei, fiquei burro sem rabo, trabalhando no Mercadão. Até um dia que um moleque daquele chegou para mim e falou assim: vamos na zona? Eu falei: o que é zona? Mulher, falei: mulher? Vamos? Mas como é que é? Tem 2 ruas em São Paulo. São Paulo tinha como Bom Retiro. Ele falou: na Imorés, a mulher é R$5.000. E na Itaboca, a mulher é 3. Eu falei: vamos na Itaboca. Ele falou: só tem preta. Eu não fui. Moleque de rua. Dormi embaixo do caminhão. Não fui porque só tinha preta. Que vida, hein? Que coisas eu fui percebendo ao longo dessa vida. Então, fomos na Imorés. Tinha uma judia, que era dona da casa, uma dessas que vieram com a guerra, né? Olhou para mim e falou: ô menino, o que você está fazendo? Aí eu vi uma mulher aí, chega para cá. E eu fiquei morando com ela. Ela era uma judia, tinha uma francesa, tinha uma visão estranha do mundo, não é? Um dia ela falou assim: menino, você precisa fazer alguma coisa, você é muito louco. Você sabe cantar? Bom, aí vamos lá, né? Claro que ele sofreu críticas aí, porque ele teria dispensado uma... Eu ouvi 2 versões, né? É óbvio que se você colocar no primeiro momento, ele foi preconceituoso, ele foi racista. Agora, a gente precisa tentar entender em que contexto ele quis contar essa história, que eu acho que ficou mais complicado. Ele quis dizer que naquele momento ele não entendia nada, porque ele era um menino de rua, enfim, que não tinha conhecimento sobre absolutamente nada e que ao longo da vida ele teria entendido o que tinha acontecido ali, né, a maneira que ele tinha agido. Foi o que algumas pessoas deram a entender. Mas realmente, se você escuta isso do jeito assim, né, sem fazer nenhum tipo de interpretação, fica realmente um racismo escancarado. Aí eu quero saber de vocês, né, considerando aqui eu tenho que considerar um pouco da idade dele também. Ele tentando ali contar uma história, achou que talvez não fosse ser interpretado do jeito que foi, talvez não tenha se explicado direito, mas realmente, no primeiro momento, você vê racismo, né? Você vê aí um racismo, né? Uma dispensar, né? Porque seriam só mulheres pretas, mas também tem um contexto histórico, de idade, de época, que algumas pessoas disseram que ele estava realmente contando uma história, colocando ali o contexto de que os anos fizeram com que ele mudasse esse tipo de pensamento. Talvez, né, ele não tivesse que ter falado isso ali, um evento que pegou mal, enfim. Aí, pela idade dele, talvez alguém tivesse que escrever, falar o que ele tinha que dizer ali. Enfim, tudo errado, né? Aí gera racismo, gera questionamentos, aí você não sabe o que realmente aconteceu, ele tinha que ter sido auxiliado pela idade, mas aí pela idade, será que realmente teve intenção ou não teve? Mas assim, no primeiro momento a gente vê racismo. Depois, se a gente for desdobrar, a gente pode tentar aí algumas atenuantes, mas é complicado mesmo, né? Você fazer ou contar uma história assim, né? No improviso, ainda mais num momento que a gente tem tantas lutas aí identitárias e essas pautas que a gente está lutando desde sempre, e uma delas, inclusive, é o racismo, a mais forte. Uma das mais fortes que a gente tem por conta de todo o período escravagista brasileiro. Né? Bastante difícil aí. Ficou difícil aí para o Lima Duarte se explicar. Ficou difícil. Tem gente do nosso campo que falou as 2 coisas, e aí me digam vocês, o que vocês acham? Você achou uma autocrítica, né? Eu também.
Mas é como eu falo, eu não sou uma mulher preta, então talvez ouvindo eu não conseguisse entender dessa maneira, tá? Pela minha história. Então, por eu não ter lugar de fala. Então, o que me pareceu foi isso, né? Tanta coisa que a gente aprendeu nessa vida. Tipo, naquele tempo ele fez isso, mas que com o passar das coisas ele viu que era um absurdo o que tinha acontecido. Então, eu também, Leda, eu acho que ele estava contando ali uma história. Mas, como eu falo, a gente não tem lugar de fala nisso, né? Então, talvez a gente consiga enxergar num lugar diferente, o que não significa que não tenha sido racismo também, né? Então, mas é importante trazer. Vamos lá, gente. Israel nega recurso e mantém ativista Thiago Ávila preso até este domingo. Gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. Quem consegue chegar com mais 10 aqui, ou chegar com 20, quanto vocês puderem. Se a gente tiver umas 2 pessoas que chegarem com R$5, 4 pessoas que chegarem com R$5, quem consegue chegar com a gente nesse sentido por aqui? Então, bora lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá. Agora eu vou trazer o vídeo aqui para a gente ver um resuminho do Thiago Ávila. Mas antes disso, Trump suspende operações no Estreito de Hormuz para concluir acordo com o Irã, tá? Então, só para a gente se atualizar então, da guerra, o presidente dos Estados Unidos anunciou nas redes que interrompeu o projeto Liberdade, mas o bloqueio naval permanece no Estreito de Hormuz, tá? Então, ele não vai... a suspensão tem como objetivo abrir espaço para a conclusão de um acordo com o Irã, embora o bloqueio naval aos portos iranianos vai continuar em vigor. Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que tomou a decisão com base no pedido do Paquistão e outros países no tremendo sucesso militar que tivemos durante a campanha contra o Irã, né? Ele fala que foi super bem sucedido. O Irã ainda não se pronunciou, tá? O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a fase inicial da operação militar contra o Irã já foi concluída, mas destacou que a paz depende de Teherã aceitar sobre seu programa nuclear e reabrir o estreito, tá? Então, eles ainda estariam aí negociando esse acordo, que ainda não saiu, então que as operações estariam suspensas no Estreito de Hormuz. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!